A paz do Senhor, graças e paz a todos os irmãos. Uma vez mais, estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o máximo possível para seus amigos, para seus contatos, para seus familiares em vossas redes sociais. Deixe seu comentário para mais sugestões, de novos vídeos para a gente estar colocando no canal. Este vídeo eu quero falar aos irmãos, pastores, líderes religiosos, que muitos não compreendem o trabalhar de Deus na vida de um ex-homossexual ou uma ex-lésbica. Existem muitos pastores que querem a libertação imediata da vida que a pessoa vivia e dos aspectos que alcançaram esse ser humano por intermédio, aliás, pelo decorrer desse determinado período que esta pessoa passou no mundo. Eu quero deixar claro que Deus, Ele me arrancou de um mundo tenebroso, de um mundo infiel, e me deu estratégias, para hoje contra-atacar o pecado. Eu não contra-ataco o pecador, eu contra-ataco o pecado. E existem muitos líderes, que julgam nossos irmãos que são ex-gays, ex-lésbicas, pelo simples fato deles ainda portarem, como se diz, o trejeito. Alguns ainda têm um aspecto afeminado, alguns ainda têm a voz, tem o jeito, tem o andar, tem o vestir, tem o calçar, tem o portar. Eu quero exemplificar este caso, esta situação ao qual eu estou abordando aqui, como uma guerra física. Vamos supor que um soldado ele parte para a batalha, ele vai para a guerra, representar o seu país. Lá ele pode ser morto a qualquer momento, ele pode ser golpeado, ele pode ser almejado por uma bala, por uma granada. Enfim, ele pode morrer na guerra. Mas acontece que alguns soldados voltam da guerra vitoriosos. Eles voltam da guerra vitoriosos. Porém, alguns voltam sem a perna, alguns voltam sem o braço, alguns voltam cegos, alguns voltam surdos, alguns voltam com sequelas daquela guerra, porque este soldado foi valente, este soldado foi corajoso e este soldado foi vencedor. Não importa as sequelas que ele carrega dessa batalha, o que importa é que ele venceu. Então, trazendo para cá neste assunto que eu estou abordando com os irmãos, vamos supor que um ex-gay, um ex-travesti, um ex-transexual operado, ele esteve numa batalha, numa guerra espiritual, ao qual ali ele passou por maus e bocados, ao qual ali ele passou por momentos adversos e só, muitas das vezes discriminado, muitas das vezes excluído e muitas das vezes sozinho. E ali ele viveu um determinado período de vida em que a transição na sua vida
chegou a um nível supremo de ele estar idêntico exteriormente a uma mulher. Sim, o irmão, que é homem, ele chegou a um nível em que ele estava idêntico a uma mulher, com comportamentos afeminados, com vestes afeminadas, com vozes afeminadas, né? Só que no interior, ele sabe que ele é um homem. Porém, o Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer, que é convencê-lo. Você, amigo pastor, não consegue convencer o ser humano daquilo que ele não quer fazer. Eu não consigo. Nenhum ser humano na Terra consegue persuadir a mente, mudar a forma de pensar, a não ser o Espírito Santo. Ele é o causador de fazer o ser humano acreditar que ele fez porque ele quis. O Espírito Santo é o causador de convencer o ser humano do pecado. E aí Deus prepara a situação, o Espírito Santo entra em ação, faz o seu trabalho e muito bem feito e convence a pessoa que está transvertida, que está muitas das vezes drogada, que está muitas das vezes excluída e que está no pecado e no erro e no mundo ilusório. Aí esta pessoa, ela vai para a igreja, a primeira coisa que passa na cabeça dela é ir para a igreja, é procurar uma igreja, é procurar os irmãos da igreja, é procurar eu, procurar você, procurar alguém que possa o ajudar. Porque esta pessoa está prestes a conhecer a dimensão da graça de Deus. O Espírito Santo, ele já fez o trabalho dele, ele já convenceu a pessoa a aceitar Jesus. Agora esta pessoa, ela vai procurar a igreja. Aí é a parte que eu chego, é onde eu quero chegar. Um travesti, ele entra na igreja com seus aspectos afeminados, vozes, jeitos, vestes, e ele quer encontrar ali uma força, ele quer encontrar ali um braço forte para o apoiar, para o ajudar, para discipular. Mas existem muitas igrejas hoje que querem que o travesti, o homossexual, o gay, ele mude de um dia para a noite. Não, você aceitou Jesus agora, amanhã você já tem que estar com a tua voz de homem. Você já tem que estar andando que nem homem, você já tem que estar comendo que nem homem, você já tem que estar se vestindo que nem homem, você não tem mais que ter jeito da tua vida mundana. E ele quer enfiar isso tudo goela abaixo na vida de uma pessoa que está conturbada, na vida de uma pessoa que ainda está em procedimento, em processo de libertação. Esses pastores, eles querem exigir a libertação 100% de um dia para a noite. E sabe o que é que acontece? Por falta de conhecimento, muitos dos meus filhos perecem. Deus, o Espírito Santo faz a sua obra, faz o seu trabalho, e o homem caga com tudo. Me perdoe a expressão da palavra. Mas o homem ignorante, o homem, ele não toma de conta da ovelha que Deus envia. O homem estraga. Por quê? Porque o homem quer tudo rápido. E não funciona assim. O Espírito Santo trabalha, tem a maior dificuldade para convencer o ser humano do seu erro. Aí o ser humano vai para a igreja. E ali os acusadores não são os diabos, as entidades malignas, não. É o irmão. O mesmo irmão do filho pródigo que ficou na porta com raiva porque o irmão voltou.
O pai recebeu o filho com amor, com carinho, com beijo, roupas novas, sandália nos pés, anel no dedo, restituiu o lugar de filho na casa. Mas o irmão ficou embirrado, com raivinha na porta, dizendo que não ia entrar. Eu quero dizer para você, irmão, que pode o irmão não gostar do seu regresso na casa do pai, mas o que importa é que a autoridade maior que tem na igreja é a do pai. E o pai fica feliz com a tua volta. Então, voltando ao assunto, muitos pastores querem a libertação 100%. Porque Deus não trabalha em meio termos. Deus, ele é um Deus de libertação completa. Sim, a libertação, o Espírito Santo já tocou na vida deste ser humano. Ele já foi para a igreja. Agora cabe você, pastor. Cabe você, dirigente. Cabe você, homem e mulher de Deus, que está responsável a apacentar essas almas. Ter paciência. Porque um dia alguém teve paciência comigo. Eu entrei dentro de uma igreja rebolando. Eu entrei dentro de uma igreja com gestos afeminados. E não foi de um dia para a noite que isso saiu da minha vida, não. Eu tive um pastor de Deus. Eu tive um homem fiel ao Senhor que me ensinou com amor e carinho a exterminar da minha vida os trejeitos da homossexualidade. Porque ele viu que eram sequelas de um mundo que eu trilhei e que por fim eu tinha saído. Para ele não importava se eu estava rebolando, se eu estava desmunhecando, se eu estava fazendo algo que estava fugindo do meu estado de masculinidade. Para o meu pastor, naquele momento, o que importava é que eu havia conseguido sair da homossexualidade. Isso da minha vida saía ao decorrer do tempo. E muitos pastores hoje não têm paciência com os ex-gays, ex-travestis, ex-lésbicas, ex-transexuais. Pensam que eles entraram na igreja hoje, amanhã eles já têm que estar homem em tudo. Não é assim. O processo é árduo. O processo é terrível para quem está vivendo esta situação. Entenda bem que o Espírito Santo conseguiu fazer o seu trabalho. Agora faça o seu, pastor. Apacenta as ovelhas de Jesus de uma forma correta. Não é de um dia para a noite que um ex-transexual, um ex-travesti, um ex-gay vai ter todos os aspectos masculinos. Não. Pelo muito cobrar de várias igrejas que tem hoje, é que eles não suportam, é que eles não aguentam as acusações e eles vão embora novamente para o mundo. E quem é o culpado? A igreja. Porque Jesus, ele veio para os salvos. Aleluia. Ou seja, Jesus, ele veio para os perdidos. Me perdoe. Jesus, ele não veio para os salvos. Jesus, ele veio para aqueles que estão na escuridão. Então, cabe eu e você, que estamos livres do pecado, libertos de qualquer pecado que for, alcançar estas almas, alcançar estas vidas, alcançar esses seres humanos. Porque Jesus, ele nos dá estratégia. Agora basta nós saber usar essas estratégias para combater a adversidade, né? Então eu quero dizer aos meus amigos líderes, pastores, que quando chegar um transexual, um travesti, porque está acontecendo, estamos vivendo os últimos dias, os loucos estão aceitando a Jesus,
Os gays estão se arrependendo. As lésbicas estão retrocedendo. Os travestis estão vendo que Deus é o Senhor. Estamos vivendo esses dias que Deus está pegando as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus está usando as coisas do mundo que não são para confundir aqueles que são. Entenda bem, você que está me ouvindo agora. Se você está nessa vida, se você está vivendo a diversidade na homossexualidade, no lesbianismo, no tráfico, na marginalidade, eu te convido a tomar uma decisão. Vai lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17, que diz: e caindo em si, ele percebeu que até os funcionários de seu pai tinha abundância de pão, e ele ali perecia fome. A fome que eu digo não é o pão, vamos supor, porque eu conheço vários transexuais que são doutores. Eu conheço vários homossexuais que são médicos, advogados, que têm uma vida social muito elevada, que nunca se prostituiu na vida, que não sabe o que é droga, mas que, enfim, vive uma mentira dentro de si próprio, dizendo que é uma mulher num corpo de um homem. Eu quero dizer para você, não deixe o diabo lhe passar a perna, não deixe o diabo lhe enganar. A fome talvez agora sua não seja de necessidade física, talvez você tenha na sua conta uma quantia muito grande, talvez você seja uma pessoa elevada na sociedade, conhecida, respeitada, talvez você tenha o seu ótimo emprego, a sua bela casa, a sua família. Mas a fome que você pode sentir deve ser da palavra de Deus. Por que que Jesus disse que eu, você, nós somos o sal da terra? Porque o sal, ele dá sede. Nós somos o sal da terra. E quem está com sede quer água. Então Deus, ele nos assemelhou, nos exemplificou como sal da terra, porque nós vamos, por intermédio da palavra, causar sede em muitas pessoas, em muitos filhos de Deus, em muitas criaturas que ainda não são filhos de Deus, porque a palavra diz claramente, existe um Deus no céu. Existem criaturas e existem filhos de Deus. Criatura nós éramos quando não o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. No mundo eu era uma criatura. Deus teve misericórdia de minha vida e me alcançou com seu braço forte. Eu aceitei a Jesus com a minha boca, eu confessei, desci as águas batismais e matei, assassinei o meu velho homem. E Jesus, ele se agradou, apagou o meu nome do livro da morte, que o diabo me acusava, e escreveu meu nome no livro da vida. E aí eu passei a ser filho de Deus. Então você que se encontra no mundo, no pecado, eu te convido a tomar essa decisão. Versículo 18 do livro de Lucas, capítulo 15. Levanta daí agora. Vai ter com teu pai. Problema é do irmão se ele não gostar da tua volta. A autoridade maior se chama Jesus de Nazaré. Ele é a autoridade maior. E ele vai providenciar roupas novas, sandálias nos teus pés, anel no teu dedo,
Ele vai providenciar um banho para ti. E Ele vai dizer para ti que o teu lugar de filho esteve todo o tempo intacto. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Eu quero te dizer nesta tarde, aqui agora onde eu estou, que Jesus, Ele te ama. E Ele não irá abrir mão da tua alma. Ele não irá abrir mão do ministério ao qual Ele te confiou. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Antes que Deus te formasse no ventre, Ele te conheceu. E antes que de lá tu saísses, Ele te santificou. E as nações te enviou por profeta. Ou seja, é Deus dizendo para ti que não te enviou à terra como um transexual, um travesti, um gay, uma lésbica, um assassino, estrupador. Não! Deus lhe enviou à terra como um profeta. É Deus te dizendo agora que Deus tem algo à tua vida a ser realizado. Ele confiou um propósito à tua vida. Ele arquitetou toda a tua história. Aí, como eu um dia tomei as minhas próprias vontades, indo embora para o mundo, você tomou as suas vontades. Você tomou as suas próprias escolhas. Você tomou as suas próprias decisões. E hoje nós temos o nosso livre-arbítrio, sempre tivemos. Deus, Ele não toma decisões por mim e por você. Eu e você tomamos as nossas próprias conclusões, as nossas próprias decisões. E houve um determinado tempo que o filho pródigo passou por adversidade. Talvez a sua adversidade não seja financeira. Talvez a sua adversidade não seja a droga. Talvez a sua adversidade seja o emocional, o seu coração vazio dentro do seu coração, a sua mente conturbada, a sua alma que grita, né? Porque dentro de você tem algo que pertence a Deus, que saiu de dentro dele, que se chama o fôlego de vida, o espírito. Você não se governa. Quem te governa é Deus. Talvez você esteja pensando aí agora, olhando eu falar, um jovem de 27 anos, né? Talvez esteja passando muitas coisas na tua cabeça aí agora. E Deus está usando este vídeo, Deus está usando a minha vida para alcançar a sua, para dizer que não é tarde, para se sonhar. O céu ainda é azul e a esperança ainda reina, vive. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que vive no mundo, apressa-te a voltar à presença do Senhor nosso Deus, porque já estamos vivendo os últimos dias, segundos, minutos e milésimos. Existe uma guerra, e esta guerra ela não é nossa, esta guerra ela é de Deus contra o diabo. Nós estamos no meio dela. E o diabo, para entristecer o coração do nosso Senhor, ele quer mudar a natureza de Deus, ao qual Deus fez o homem e a mulher. E o diabo foi lá e criou a homossexualidade. O diabo foi lá e criou o lesbianismo, a marginalidade, o tráfico, o assassinato. O diabo foi lá e criou o pecado. É isso que ele criou. Ele veio para roubar, matar e destruir a vida dos filhos de Deus. Caia em si. Lucas capítulo 15. Caia em si. Lucas capítulo 15, versículo 17 e 18. Caia em si. E levanta daí. Procura uma igreja. Ora a Deus. E o Senhor será o teu pastor e nada lhe faltará. E eu quero deixar uma palavra do Senhor nosso Deus que se encontra em Mateus, capítulo de número 6, capítulo de número 7, aliás, versículo de número 7. Olha aí, ó. Mateus 7:7. Tem por título Continuação do Sermão da Montanha.
Título epígrafe do texto: o hábito de julgar os outros. É de Deus. Eu não acuso os meus irmãos. Eu não acuso as minhas irmãs. Eu acuso o pecado que aprisiona a vida deles. Eu contra-ataco o pecado, o erro. Eu sou somente um instrumento do Senhor nosso Deus em vossas vidas, para dizer que Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E sabemos que tudo que está nessa Bíblia, esta Bíblia, é de Deus. Aproveitando aqui, antes de falar a palavra, veio na minha mente, glória a Deus, que houve um incircunciso, né? Ao qual eu não vou me descrever o nome, mas que por intermédio de uma grande mulher de Deus eu ouvi falar que este incircunciso disse que ele não precisa de Bíblia. Deus manda um fax diretamente para ele. Olha só que heresia. Aonde, gente? Aonde, meus irmãos? Aonde, povo de Deus? Que nós não precisamos de Bíblia, porque a Bíblia simboliza a palavra. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluias. Esta pessoa não sabe o que diz, não sabe o que é e não sabe o que quer. Que Deus tenha misericórdia desse ser humano que disse isto, porque ele precisa sim, e não somente de Bíblia, mas ele precisa de Deus na sua vida. Ele precisa de Jesus na sua vida para ser liberto por completo. Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Eu quero dizer para você que está querendo sair do mundo da homossexualidade, do lesbianismo, guarda essa palavra. Mateus 7:7. Teu jeito masculino, ele vai voltar. Teu gesto feminino vai voltar. Você, mulher, que é trans, você, mulher que cortou seu cabelo, você, mulher que fez a transição e por fora está idêntico ao homem, guarda essa palavra para você. Pede que Jesus, ele vai lhe retornar a sua verdadeira natureza. Assim também você, homem, que fez todo o processo de transição e que quando você chegou até aí no topo, como eu conheço um transexual operado, que ele se arrependeu e ele aceitou Jesus, não teve como ele voltar atrás no seu órgão genital, porque havia já mutilado, ele já havia retirado, mas hoje ele serve a Deus há muitos anos e feliz da vida, ele serve a Deus como eunuco. Por quê? Porque ele chegou no alto patamar do mundo da homossexualidade, da transexualidade. Ele teve dinheiro, ele viajou à Europa, ele conheceu países deste mundo. Mas ele chegou a um nível que ele tinha tudo em suas mãos, mas ele não tinha Jesus. Aí ele caiu em si e foi ter com o Pai. E o Pai o perdoou. E hoje ele serve a Deus. Então eu quero dizer para você que vive esta vida, ainda não é o fim. Venha para Jesus. Venha para Jesus, porque Deus preparará um pastor de Deus
um homem de Deus para ter paciência com você. Porque ele vai saber que o seu processo não é fácil. O seu processo será doloroso e espinhoso. Mas Deus, por intermédio deste vídeo, pastores que não tinham paciência vão ter. Porque nós temos que falar aquilo que nós vivemos. E eu vivi um dia isto. Deus usou um pastor para ter paciência comigo. E hoje, graças a Deus, a única sequela que eu carrego no meu corpo, na minha vida, da homossexualidade, é os quase 5 litros de silicone que eu coloquei. Foi a pior burrada que eu fiz na minha vida. Mas fora isso, não existe mais nenhuma outra acusação que o diabo possa usar contra mim. Eu saí desta vida. E de lá eu não trouxe nada. Porque nada me aproveita desta vida. Então eu quero te alertar. Apressa-te a voltar para Jesus enquanto há tempo. E vocês, meus irmãos, amados pastores, líderes de igrejas, quando Deus vos surpreender com homossexuais em vossas igrejas, lembrai-vos deste vídeo que eu, evangelista Helder Oliveira, estou fazendo. Tenha paciência, porque a masculinidade nesses ex-gays não vão voltar de um dia para a noite. Talvez demorar meses, talvez até anos. E muito cuidado com essas almas, porque Deus, Ele cobrará arduamente, porque o Espírito Santo, Ele fez aquilo que você não conseguiu fazer. Ele convenceu este ser humano a procurar a sua igreja. Ele convenceu este ser humano a renunciar à sua vida, às suas práticas mundanas. Então não ignore esse ex-gay porque ele rebola, porque ele quebra a mão, porque ele fala fino. Não ignora. Não discrimine, abrace-o. Porque há tempos atrás, ele usava uma calcinha, ele usava um sutiã, ele ficava com homens. E agora ele está aí, vestido de homem, indo para a igreja, dando o seu máximo possível para conseguir a libertação por completo em sua vida. Então, meus irmãos, um grande e forte abraço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço aos irmãos que ore por mim, minha esposa, minha filha e minha família em ministério. Ainda hoje estaremos partindo para uma terra para fazer a vontade de Deus, cumprir algumas agendas e compromissos, não somente em igrejas, mas nas ruas de prostituições, nas